Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhando a palavra hoje no livro de Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. O 1 diz assim: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Jesus é nossa justiça hoje. E Deus honra quem crê sem ter visto, só ouvido. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus à humanidade. Desde o início de tudo, foi falado que Jesus viria. Os que morreram crendo que viria o Messias estão aguardando sua chamada. Jesus veio e a grande maioria que ouviu não creu. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. Não deixaram que Deus abrisse seus olhos para enxergá-lo. Mas ele disse: Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Por isso nós temos que ouvir e crer nessa palavra. Hoje a nossa fé precisa operar no ouvir. O ouvir a palavra deixada pelos que Deus inspirou para escrever suas palavras. No versículo 2 ele diz assim: Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Deus é misericordioso, mas ele é justiça também, tanto individual como em nações inteiras. No versículo 3 diz assim: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos dada confirmada pelos que a ouviram. Não vamos nos esquecer nunca da grande salvação que a morte de Cristo nos trouxe, pois grande são os nossos pecados. Ele enfrentou tudo, pois sabia ser aquela maneira a única que nos livraria da morte eterna. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Assim diz aqui em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, amados, no versículo 4, ele diz assim, versículo 4 de Hebreus, do capítulo 2, ele diz: Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O próprio Deus testemunha de si ainda hoje, como era os sinais e milagres pelo Espírito Santo que há em nós. Paulo diz aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, ele fala assim, olha: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credem. Então, Deus que operou ontem, opera hoje e vai operar sempre em nossas vidas, pois Ele se importa com cada um de nós. Mesmo que às vezes nós pensamos que o que nos aflige é pouca coisa, Deus não vai se incomodar. Para Ele,
o que incomoda, o que nos dói, nos fere, nos entristece, creia, Ele sempre vai nos socorrer. E Ele honra aquele que crê que a palavra não é palavra de homem, mas sim a palavra de Deus que Ele deixou através dos homens. Fala com Deus sinceramente, de coração. Ele ama ouvir a sua voz. Fala mesmo sabendo que Ele tudo sabe e vê, porque Ele ama ouvir a nossa voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a honra e toda a glória a esse Deus de misericórdia. Fique com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.